Bom dia, nono ano. Aqui estamos nós, né? Vamos falar sobre os conteúdos que vão ser cobrados na prova de recuperação de vocês, tá bom? Primeiramente, sobre produtos notáveis, né? Que foi o conteúdo trabalhado no primeiro capítulo da apostila de vocês, tá? Trabalhamos lá produto da soma, né? Trabalhamos produto da diferença de dois termos e trabalhamos também produto da soma pela diferença, tá? Dei aqui vários exemplos, né? Que eu vou estar resolvendo aí e quero que vocês prestem bastante atenção, tá bom? Então, calcular os produtos notáveis, tranquilo? Então, aqui no item A, temos 5x mais 2 elevado ao quadrado. A gente sabe que todo número elevado ao quadrado, para a gente encontrar o resultado dele, a gente repete a base duas vezes, né? Então, a gente observa que a base é 5x mais 2, a gente vai repetir, ó, os 5x mais 2 duas vezes. Tá bom? E aqui a gente vai usar a propriedade distributiva, né, como usa Chuveri, para estar resolvendo o produto entre 5x mais 2 vezes 5x mais 2. Então vamos lá. 5x vezes 5x. Né? Então a gente multiplica os coeficientes. 5 vezes 5 é 25. Tá bom? Agora, x vezes x. Vocês vão conservar a base x. Somar os expoentes. 1 mais 1, 2. Tá bom? Continuando. 5x vezes mais 2. Então, mais com mais fica mais. Tá? 5x vezes 2 é 10x. Bom, note que o 5x multiplicou esses dois fatores. Agora a gente vai multiplicar o 2 também por aqueles dois fatores. Então, mais com esse mais fica mais. 2 vezes 5x é 10x. E para finalizar, mais 2 vezes mais 2. Então, mais com mais é mais. 2 vezes 2, 4. Tá bom? Agora, gente, o que nós observamos? Que esses dois fatores, eles são semelhantes. Então, a gente pode somar eles, né? Então, vamos lá fazer o seguinte, conservar o 25x quadrado mais 10x mais 10x fica 20x, mais, conservando o 4 aqui, tá bom? Então, o resultado de 5x mais 2 elevado ao quadrado fica 25x quadrado mais 20x mais 4. Bom, item B, tá? 3x menos 2y elevado ao quadrado. Do mesmo modo, né, nós temos a base, tá? 3x menos 2y. A gente vai repetir ela duas vezes, tá? Ok? E novamente vamos usar o chuveirinho para estar resolvendo essa expressão. Então vamos lá, 3x vezes 3x. Então 3 vezes 3, 9. X vezes x, x quadrado. Tá bom? Jogo de sinal, não pode esquecer. Então mais com menos é menos. Vamos lá. 3 vezes 2, 6. Note, gente, x vezes y, os termos são diferentes, então você vai conservar eles. Então fica x, y, tá bom? X vezes y, x, y. Note que o 3x foi multiplicado por esses dois termos, agora vem o menos 2y, tá? Então, menos com mais, menos. 2 vezes 3, 6. Ó, y vezes x também vai ser o quê? xy, tá? Para finalizar, menos 2y vezes menos 2y. Então, menos com menos, mais. Bora lá os coeficientes. 2 vezes 2, 4. E y vezes y, né? Então, a gente conserva a base y. Somos os expoentes, né? 1 mais 1 fica 2. Novamente, esses termos são semelhantes. Ó, note que aparecem as partes literais x, y, x, y.
Então aqui é questão de organizar, então fica 9x² menos 6xy com menos 6xy, gente. Então sinais iguais, vocês somam e conservam o sinal, tá? Então fica menos 6xy com menos 6xy, fica menos 12xy. Mais, conservando aqui, né, o 4y², tá bom? Então esse é o resultado dessa multiplicação da diferença entre dois termos, tá bom? Agora, aqui nós temos o seguinte, 5x² menos 2y². Aqui nós temos a diferença entre esses dois termos. Como a gente havia estudado, pessoal, quando acontece, né, desses dois termos estar sendo elevados ao quadrado e haver uma subtração entre eles, pela propriedade eu posso escrever dessa forma, ó, como 5x mais 2y vezes 5x menos 2y. Então, todas as vezes, tá? Todas as vezes que você vê expressões como estas, tá? Vocês podem escrever dessa forma, tá bom? Inclusive, tinha uma questão na prova lá, né, na P2, que vocês fizeram isso, né? Que era a questão lá do disco voador, tá bom? Pronto, já está resolvido. Porque se você for fazer o chuveirinho aqui novamente, tá? Se for fazer o chuveirinho aqui novamente, o que vai acontecer? Vocês vão voltar para cá novamente, tá bom? Eu só dei esse exemplo para vocês verem como é que resolve uma expressão bem parecida com essa. Só que a diferença aqui no item D, note que esses valores são valores numéricos, mas que vocês vão usar a mesma propriedade aqui, né? Então, eu quero saber o valor de 100² menos 2 elevado ao quadrado. Então, assim como eu escrevi 5x mais 2y vezes 5x menos 2y, ou seja, o produto de uma soma pela diferença, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou escrever 100 mais 2 vezes 100 menos 2. Ok? Então, vocês podem escrever do mesmo modo. Tá bom? Então, aqui vai ficar o seguinte. 100 mais 2 é 102, vezes 100 menos 2 vai ficar igual a 98. Tá bom? Agora, basta vocês fazerem a multiplicação, tá? De 102 vezes 98. Ok? Bora fazer essa multiplicação, então, aqui, para a gente encontrar o resultado? Então, 102 vezes 98, tá? 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 0, 0, mais 1 fica 1. 8 vezes 1 é 8. Tá? 9 vezes 2, 18, vai 1. 9 vezes 0 é 0, mais 1 fica 1. E 9 vezes 1 fica 9. Aqui um resultado, né, somando. 1 mais 8, 9. 1 mais 8 mais 1, 9. Então fica 9.996. Tá? Que é o resultado de 100² menos 2². Tranquilo? Então note que aqui nós resolvemos as questões de produtos notáveis. Continuando, pessoal, aqui nós trabalhamos, né, sobre posições relativas entre uma reta e uma circunferência. A gente viu nas nossas aulas que são 3 as posições relativas, né? Uma reta pode ser secante, tangente ou externa a uma circunferência. Como é que a gente sabe qual a diferença de cada uma delas, tá? Então é bem simples. Note que essa reta T. Essa reta T ela não tem nenhum ponto em comum com a circunferência, ou seja, ela não intercepta a circunferência. Como ela não intercepta a circunferência, então essa reta T, ela é externa. Ela é externa à circunferência. Tá bom? Porque ela não tem nenhum ponto em comum com a circunferência. Observando aqui, nós temos a reta U. A reta U, ela intercepta a circunferência em um único ponto. Quando acontece esse caso, ela é chamada de tangente à circunferência. Então, a reta U tocou aqui a circunferência e interceptou aqui no ponto C. Então,
a reta U, né? A reta U, então ela é tangente, tá bom? Ela é tangente à circunferência. E aqui nós temos a reta R, né? Ela intercepta a circunferência em 2 pontos, né? No ponto B e no ponto A. Quando acontece isso, ela é chamada de secante à circunferência, tá? A reta R, ela é secante, tá bom? É secante à circunferência. Então, resumindo, uma reta que não intercepta a circunferência é chamada de externa à circunferência. Se ela intercepta a circunferência em um único ponto, ela é chamada de tangente à circunferência. E se a reta intercepta a circunferência em 2 pontos, ela é chamada de secante à circunferência, tá? Agora aqui, gente, calcular as raízes da equação, né? Note que essa equação, ela é do 2º grau, né? Estudamos também, tá? E para calcular essas raízes, ou também pode ser chamado zeros da equação, a gente utiliza a fórmula de Bhaskara, né? Para vocês calcular, tá bom? Eu trabalhei com vocês, né? Da seguinte forma: vocês encontrar o valor do discriminante, primeiramente, né, utilizando esta fórmula, tá? Ou seja, discriminante, que é o mesmo delta, né, é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Calculou o discriminante, você joga na fórmula de Bhaskara, que é menos b, mais ou menos raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes o a, tá bom? Então, essas fórmulas aqui vai nos ajudar a encontrar as raízes dessa equação do 2º grau. O que seria a raiz da equação do 2º grau, gente? São valores para x que torna esta equação igual a zero, tá bom? Então, primeiramente, bora encontrar o valor do discriminante. Lá na nossa aula a gente aprendeu o seguinte: como é que encontra os coeficientes, né? Lembra-se, o coeficiente A sempre acompanha a parte literal elevada ao quadrado. O coeficiente B sempre acompanha a parte literal que acompanha só o x, tá, elevado a 1. E o coeficiente C é o termo independente. É aquele númerozinho que não acompanha nenhuma variável, tá, no caso aqui x. Então vamos lá. Coeficiente A, gente. Quando não aparece nenhum número aqui, vocês sabem muito bem que é igual a 1, tá bom? Coeficiente B, ele acompanha sempre o x, tá? Elevado a 1, então ele vale menos 3. E o coeficiente C é 2. Ok? Então aqui temos os valores dos coeficientes. Substituindo aqui na fórmula do discriminante, vai ficar delta, que é igual ao B, que é menos 3, tá, gente? Ao quadrado, por causa da fórmula, menos 4 vezes o coeficiente A, que é 1, vezes o coeficiente C, que é 2. Tá bom? Bom, gente, menos 3 ao quadrado. Então, como eu falei nas aulas, todo número elevado ao quadrado, o resultado sempre vai ser positivo. Tá bom? Então, aqui, menos 3 ao quadrado vai ficar 9. Tá? Por causa do jogo de sinal. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 9 menos 8 fica 1. Então, calculamos aí o discriminante, que foi igual a 1. Agora, bora para o cálculo das raízes, utilizando a fórmula de Bhaskara. Tá bom? Então, vai ficar x. Esse menos é da fórmula, tá? Menos. B é menos 3, então para separar esses sinais, parêntese, tá? Então uma dica, sempre que o coeficiente é negativo, coloca parêntese para fazer o jogo de sinal, tá bom? Mais ou menos raiz do delta, que vale 1, né, já encontramos, dividido por 2 vezes o coeficiente A, que vale 1, tá bom? Então aqui é só questão de cálculo agora. Jogo de sinal. Menos com menos é mais. Então vai ficar mais 3. Mais ou menos, raiz quadrada de 1 é 1. Dividido por 2 vezes 1, 2. Tá bom? Aqui, gente, ó,
aqui a gente vai encontrar as duas raízes, que eu vou chamar de x1 e raiz 2, é o x2, tá? Você pode somar primeiro e dividir por 2, ou pode subtrair primeiro e dividir por 2. Isso aí vai depender de você, tá bom? Primeiramente eu vou somar aqui no meu cálculo, tá? Então eu vou somar 3 mais 1 e dividir por 2. Pronto. 3 mais 1 é 4, dividido por 2 fica 2. Então a minha primeira raiz é igual a 2. Minha segunda raiz, agora eu vou subtrair, tá bom? Então vai ficar 3 menos 1 sobre 2, tá bom? 3 menos 1 é 2, 2 dividido por 2 é 1. Então note que as minhas raízes da equação do segundo grau é 2 e 1, tá bom? Então esse é o resultado, tá? Então as raízes são, colocando aqui em ordem crescente, 1 e 2, tá bom? Para finalizar, aqui tem um exemplo, né, de um problema que envolve função de primeiro grau, né? Lei de formação de uma função de primeiro grau, que nós estudamos também, tá bom? É um exemplo bem claro, a gente sabe que toda função de primeiro grau, pessoal, ela é escrita, né, a definição dela é escrita dessa forma. Y, que é igual a f de x, que é igual a x mais b, tá? E aqui tem um exemplo, né, que a gente trabalhou em sala de aula, vocês fizeram na prova P2 também, né? Um exemplo da seguinte forma, é dado assim, ó. Um táxi cobra um valor fixo de R$ 8,00 mais 90 centavos por quilômetro percorrido. Uma pessoa que percorre 10 quilômetros pagará que valor? Tá bom? Então a primeira coisa que a gente aprendeu, né, é escrever a lei de formação deste problema aqui, tá bom? O que é que seria a lei de formação? Seria uma fórmula, tá? Para fazer o cálculo aqui desse valor, tá bom? O valor a ser pago. Aqui, gente, o valor a ser pago, ele vai ser representado pela incógnita y, né? Que no caso é o termo dependente, tá bom? Porque ele depende da distância percorrida. Só vou saber o valor a ser pago pelo táxi se eu souber a distância, tá? Então o y vai ser o valor a ser pago. Note que o táxi ele cobra um valor fixo de R$ 8,00, ou seja, no ato ali de você pegar aquele táxi, você já vai pagar 8, né, sem rodar nenhum quilômetro. Então ele é um valor fixo. Mais 90 centavos por quilômetros percorrido. Ou seja, chamando a distância, né, de x, essa distância em quilômetro de x, então a função vai ficar 0,90x, tá bom? Note, y é o valor a ser pago e x é a distância percorrida, tá bom? X, nesse caso, seria o termo independente, porque não depende de ninguém. Bom, note que isso aqui, gente, é uma função de primeiro grau. Bom, agora a gente vai quer saber qual é o valor a ser pago por uma distância percorrida de 10 quilômetros. Note que o 10 é a distância, né? O que eu falei? X é a distância. Então eu vou substituir o 10 aqui no lugar do x e posteriormente eu vou saber o valor a ser pago, tá bom? Então aqui vai ficar y, que é igual a 8, que é o valor fixo, mais 0,90 vezes 10, tá bom? Então vai ficar o seguinte, resolva a multiplicação primeiro, depois vocês somam. Então, y é igual a 8 mais 0,90 vezes 10 dá igual a 9. Tá bom? 8 mais 9 é igual a 17. O que eu falei? Y é o valor a ser pago pela corrida. Então, podemos concluir que o valor a ser pago é de R$ 17,00 para uma corrida de 10 quilômetros. Então é isso, pessoal, tá? Esses serão os conteúdos que cairão aí na prova de vocês na semana que vem, tá bom?